existem várias coisas assim que não, às vezes não perdem, o prazo de validade não perde. Por exemplo, eu era viciado em All Star, o tênis. Hoje todo mundo usa All Star também. Mas naquela época já tinha All Star de 3 cores, 4 cores. Eu tive um monte deles, All Star brilhante, All Star, todo tipo de All Star já existia. Quer dizer, não chegava no Brasil. Então, como eu trabalhava numa gravadora, eu viajava muito para fora e comprava vários. Então tive um monte de All Star colorido. Isso é um ícone de várias décadas, né? Porque o All Star vem desde os anos 50, passou pela década de 60, 70, 80 e até hoje é um ícone de geração, né? Acho que um dos que eu lembro, né? Outras coisas também que são ícones e que não acabam, o Blue Jean, por exemplo, né? O Blue Jean também é uma coisa que passa por gerações. Hoje, essa garotada nova resgata muita coisa, aqueles cintos de punk, de taxas, aquilo se usava muito nos anos 70. A própria roupa colorida do Restart, dessas bandas, não é novidade nenhuma, porque a New Wave já usava essas roupas coloridas, os óculos coloridos, essa coisa toda já se usava muito nos anos 80 também, né? Então hoje a moda é sempre essa coisa cíclica, né? Então tem coisas de moda que, como eu falei, não tem prazo de validade, são sempre resgatadas, né? Sempre tem alguém que resgata esse tipo de coisa, né? Uma gravadora e eu tinha um problema que eu ainda tinha cabelo e pintava o cabelo de várias cores. Isso, me ameaçaram de me mandar embora da empresa por causa de eu pintar o cabelo e tal. Porque eu estava num cargo executivo na época e a mulher do departamento pessoal, ela não admitia que um cara num cargo executivo usasse aquele tipo de cabelo e roupas extravagantes, né? Então esse tipo de preconceito eu tive na empresa, até me forçaram a pedir demissão numa época até, mas aí porque eu já tinha muitos compromissos com a banda, etc, então eu acabei me demitindo. Um outro preconceito engraçado era a rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso no começo dos anos 80 tinha muito disso. Bandas de São Paulo não eram aceitas no Rio de Janeiro e vice-versa. Aqui em São Paulo também tinha uma coisa com o público paulista, não com as bandas. A gente era amigo de todas as bandas do Rio e vice-versa as do Rio, do pessoal de São Paulo. O público no Rio de Janeiro é que era estranho e o público em São Paulo também. Eu lembro que a primeira vez que a gente tocou no Rio de Janeiro, no Morro da Urca, tinha um lugar chamado Noites Cariocas lá, e todo mundo tocava nesse lugar. Nós abrimos para os Paralamas do Sucesso. Estavam os dois começando, lançando o primeiro compacto, e o público vaiava a gente o tempo todo, atirava coisa. Aí eu lembro que uma hora o Herbert mandou parar o show, e ele foi lá e deu uma dura nos caras. E eles respeitavam o Herbert, porque o Herbert, apesar de ter nascido em Brasília, era mais carioca do que um cara de Brasília, né? Aí o Herbert falou, ó, seguinte, eu não sei por que vocês estão vaiando os caras vêm de São Paulo mostrar a música deles, vamos acabar com essa rivalidade paulista, carioca, que não faz sentido, né? Ele deu uma puta dura nos caras e os caras até que baixaram a bola. A partir daí, sempre tinha uma certa resistência, mas a gente foi, tipo o Traje fez o Nós Vamos Invadir Sua Praia por isso, porque era uma dificuldade para entrar no Rio de Janeiro, por causa do público. Depois, esse preconceito foi acabando, né? Porque foi todo mundo fazendo sucesso, acontecendo, e as pessoas acabaram entendendo que era uma bobagem esse preconceito do público em relação a carioca e em relação a paulista, né? Mas isso existia ainda nos anos 80. Mesmo até hoje é difícil, mas na década de 80 muitas vezes o cara, eu não gosto de carioca, e vice-versa, eu não gosto de paulista porque ele fala 2 chopes e um pastel, sabe? Era bem isso. Mas ainda bem que essa história acabou.